Record. Muito bem, que bom estar aqui com você hoje, Iri Cadó, nossa especialista em economia social e do trabalho. Iri, eu estou te convidando hoje para você dar uma aula junto comigo no curso de Geografia da PUC de Campinas. É um curso que eu dou de História do Brasil, e uma das demandas dos alunos tinha sido justamente a de fazer uma aula dentro desse curso de História do Brasil, que a gente está vendo de tudo, desde a da escravidão, nós vamos chegar até eu falei para eles que até 2016, não muito mais que isso, porque né, não dá. Mas o nosso objetivo era fazer esse estudo sobre a história do Brasil em um semestre, e uma demanda dos alunos muito forte foi a de fazer uma aula sobre desenvolvimento econômico. E aí eu estava preparando aqui a aula para eles e vi que para tratar de desenvolvimento econômico vou precisar de mais tempo do que eu tinha previsto, porque eu acho fundamental que a gente explore alguns conceitos mesmo de economia básica, para que eu possa depois construir análises sobre a história do Brasil. E você é minha consultora primordial para a economia básica, você sabe disso. Toda vez que eu preciso de socorro, eu ligo para você. No futuro, a gente vai ligar para Eduardo Moreira, né? Mas, por enquanto, a gente tem uma outra. E você é muito importante assim, para essa formulação toda que eu faço nos cursos e tudo mais, porque você também tem uma visão de economia que é, como sua própria especialização diz, social e voltada para as questões do trabalho, que são temas muito importantes para mim na pesquisa, mas também para o curso que eu estou desenvolvendo com esses alunos aí na geografia. Então, sua formação tem tudo a ver com a gente, né? Então, muito obrigada por atender nosso convite, por me ajudar a ensinar essa turma da geografia do barulho, mas que são umas gracinhas, são alunos muito dedicados, serão grandes professores e grandes geógrafos desse Brasil que a gente vai precisar tanto, tá bom? Bom, dito isso, Iri, oi, quer falar um pouquinho? Quer dar oi? Oi, fico feliz com o convite e acho que sim, a gente pode ligar para o Eduardo Moreira no futuro, mas eu acho que mais do que nunca a economia é uma área super masculinizada, né, Galo? A gente É sempre vê verdade. isso. E acho que temos feito esforço de colocar jovens e mulheres como expoentes da economia, inclusive para questionar os paradigmas econômicos que mais do que nunca estão à prova nesse último período. Então, obrigada por Obrigada, e poder. obrigada por lembrar a gente que raramente a gente fala com as economistas mulheres também, né? Ou raramente elas ganham proeminência no debate geral da formulação. Uma outra coisa que eu só vou tocar, mas a gente não vai falar, a sua área também é importante nesses tempos, porque as pessoas estão, justamente no meio da pandemia, têm feito uma oposição, né? Como se a economia fosse uma coisa apartada da vida humana, social, como que se para salvar a economia fosse necessário sacrificar vidas humanas, né? Então, mais um ponto que sua área e suas formulações vão ser importantes para a gente, especialmente nesse momento. Uhum, sim, acho que mais do que nunca fazer uma economia sem sujeitos não existe economia, né? Então, a vida é princípio básico de qualquer política econômica e qualquer perspectiva econômica que a gente tenha a médio e a longo prazo, sem dúvida. Exato, muito obrigada, Iri. Bom, então ajuda a gente. Nós temos que falar de nacional desenvolvimentismo e de desenvolvimento econômico no Brasil, e nós somos historiadores e geógrafos, ou seja, nós não dominamos conceitos básicos, né, que compõem um enredo vamos dizer assim, da própria história econômica do Brasil, né? Então, para isso, queria que você ajudasse a gente com conceitos que você acha fundamental e ajudasse a gente a definir. Um daqueles que eu queria começar, mas aí depois você pode, se você tiver alguma sugestão, quiser completar, pode dizer. O que é câmbio, Iri? Bom, é isso, assim, né? Acho que eu vou tentar ser mais sintética possível para que não tenha, assim, não abra precedentes para muitas dúvidas, porque, enfim, a gente pode realocar isso entre diversos contextos históricos e acho que isso você vai conseguir mobilizar muito melhor que eu, né? Mas acho que o câmbio vem da palavra cambiar, né? Que é de troca. Então, quando a gente pensa em câmbio, a gente está pensando num conceito que se relaciona com moedas, né? As moedas as mais diversas, então euro,
real, dólar, eu estou mobilizando já antigo, né? Sim. Euro, dólar, peso, enfim. E aí o câmbio se refere com a relação entre essas moedas, né? Quando a gente está falando em termos econômicos, né, quando a gente quer pensar como que o câmbio se relaciona com a economia, a gente usa o termo taxa de câmbio. É para a taxa de câmbio que a gente tem que olhar. E o que é a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio é a relação de preço entre essas moedas, ou seja, o valor, né, que cada moeda tem em relação umas com as outras. Então, quanto que uma moeda vale, né, em relação a determinada outra moeda, por exemplo, o real e o dólar. Hoje, R$ 1 vale mais ou menos R$ 5. 5 dólares. Um dólar vale R$ 5. Vou arredondar, porque eu nem sei quanto que saiu hoje, todo dia está mudando. Mas, então, em termos de precificação, a gente tem que $1 vale R$ 5. Essa é a taxa de câmbio entre essas duas moedas, né? Ô, Iri, é como se a moeda também fosse uma mercadoria? Exato, a moeda acaba virando uma mercadoria, né? Então, por exemplo, a oferta e a procura pelas moedas é que balizam esses preços, né? Então, por exemplo, o real, quando a gente tem muita demanda por dólar, a nossa moeda acaba ficando desvalorizada diante do dólar, porque o nosso real tem muito mais demanda por dólar do que dólar tem demanda por real, né? Então, por exemplo, no Brasil e na economia mundial, a gente tem alguns planos de estabilização e de balização cambial, né? Então, a gente, por exemplo, tem uma política de câmbio fixo, que a China, por exemplo, faz, que é o governo, o Banco Central, vai dizer quanto que é a taxa de câmbio. Não vai deixar para as transações do mercado definirem quanto que vale a moeda chinesa. Não, o governo está dizendo, vale tanto, né? E fica fixo. A gente também tem um câmbio múltiplo, quando várias taxas de câmbio são adotadas de acordo com transações distintas. Então, por exemplo, o Brasil vai fazer uma transação com a China de soja. E aí eles definem uma taxa de câmbio para aquela negociação. Para aquela negociação em determinado período de tempo, né? Tá. Então, existe também essa modalidade de precificação cambial. A gente tem as bandas cambiais, né? Que não são usadas muito usualmente, mas é uma margem entre dois números em que pode mover o preço do câmbio, né? Em determinado período. E a gente tem, como a gente tem aqui no Brasil, que é o câmbio flutuante, que é o resultado, de fato, da oferta e da demanda pela moeda estrangeira. Então, o nosso câmbio fica flutuante. Quando a gente acorda, né, ou vê no Jornal Nacional, fechou a tanto, caiu, está em queda, está em alta, não sei o quê, é justamente por essa relação de oferta e procura por moeda estrangeira. Então, quanto mais a gente está demandando dólar, mais a nossa moeda está se desvalorizando frente ao dólar, por exemplo. Então, a gente tem esses regimes de metas cambiais. Então, quanto mais dólares a gente necessitar para subsidiar nossas importações, né, nossas reservas cambiais, mais a nossa moeda fica desvalorizada frente à moeda internacional. Perfeito. Nossa, você explicou de um jeito que eu consegui entender. Eu tenho a impressão que os economistas da Globo falam de um jeito para a gente não entender, né? Eu nunca entendo o que eles estão falando. Eles gostam assim como o direito gosta de ter uma certa dificultar os entendimentos justamente para ser dono do conhecimento, né? Sim, boa, para reservar o campo do conhecimento, né? Mas esse câmbio tem a ver com a inflação, Iri, ou não? Porque a gente dolarizou a economia, né, na década passada, há 20 anos atrás. Como é que isso funciona? Pode ter a ver, sim, com certeza. Eu acho que a inflação, no geral, assim, o que é a inflação? Vamos começar daí. O jornal, de maneira ampla, né? Que é, na verdade, uma valorização generalizada dos preços, né? Ou seja, quando os preços aumentam e o nosso dinheiro acaba ficando mais desvalorizado, ele não tem valor. Então, com a mesma quantia de dinheiro, a gente não consegue comprar a mesma coisa que a gente comprava 2, 3, 10 anos atrás, né? Então, quando vai se aumentando os preços e nosso dinheiro começa a se desvalorizar. A gente consegue olhar a inflação por diversos ângulos, não tem um efeito único, assim, né? Então, a gente tem uma inflação... Ela não tem uma causa única, né? Não tem uma causa única. Então, a gente pode, por exemplo, através da demanda, né?
E aí, muita gente tem dinheiro, por exemplo, né, nos anos 2000, por exemplo, a gente viu muita gente melhorando de vida, isso é ótimo, conseguindo comprar as coisas, conseguindo, né, demandar produtos, bens, serviços, né? E aí, quando muitas pessoas estão demandando um produto, um bem, um serviço, tem dinheiro para concretizar essa venda, mas a capacidade produtiva não dá conta de responder essa demanda, né? A gente tem uma inflação por causa da demanda, ou seja, muita gente querendo um produto não tem como dar respostas suficientes a isso por diversos motivos, e aí os preços desses produtos começam a subir, né? Você quer dizer assim, que às vezes pode acontecer da gente não ter indústria produzindo determinado produto, não ter um parque industrial muito grande, ou desenvolvido, ou entendi. Tá. Exato. E aí também é uma discussão que não cabe fazer aqui, mas que é sobretudo política, que então vamos deixar todo mundo com faixa de rendimento baixo para não ter demanda, ou a gente investe na capacidade produtiva para trazer de fato respostas, né, ao que essas pessoas querem adquirir a esses produtos, né? Então acaba sendo uma escolha política de política econômica, por exemplo, onde que a gente faz? Corta dinheiro, né? Corta. Depois acho que a gente pode falar um pouco de meio circulante. Corta meio circulante ou não? Vamos investir em capacidade produtiva para atender as demandas, né? E a inflação não desandar, não aumentar e etc. A gente também pode falar de inflação pelo lado da oferta, né? Que é assim, geralmente ela acontece mais com produtos agrícolas, agrários, quando acontece alguma interferência na produção, como chuva, praga, peste, e por algum motivo a oferta desse produto, que é X, usualmente acaba sendo X menos Y. E aí esse produto acaba tendo que ter um preço aumentado, né? Porque não tem tanta oferta dele no mercado. Acho que um famoso exemplo é o tal do colar de tomate que a gente viu da Ana Maria Braga. Como se fosse uma questão, meu Deus, não, foi uma intercorrência da produção que fez com que esses produtos fossem ofertados de uma menor escala e, portanto, acabou tendo que aumentar os preços. Mas não porque aumentou a demanda, não foi isso. Foi porque diminuiu por parte da oferta a possibilidade, né, do mesmo produto ser ofertado no mesmo valor. Foi na época da seca até, inclusive, né, o tomate. Teve uma seca muito grande. Exato. Então, não teve, nossa, né, não foi uma coisa, ai, meu Deus, da produção está acabada. Não, foi uma intercorrência do natural, seca, que acontece e aí tem uma inflação. E por fim... Natural, mas também sazonal, né? Às vezes acontece, às vezes não. Claro, claro. Sim, e por fim, acho que aquela que, se linkando com o câmbio, é que também pode haver uma inflação por causa das variações das taxas cambiais, né? E aí acho que o Brasil está muito suscetível a isso e teve muito fortemente nos anos 90, 80, muito fortemente suscetível a isso, que nós temos uma economia super dependente de importação, sobretudo de produtos industrializados, né? E aí, quando há uma variação cambial, ou seja, nossa moeda fica desvalorizada frente ao dólar, por exemplo, esses produtos ficam muito mais caros, né? Quando a gente importa produtos em insumos. Faz com que esses preços no mercado final aumentem também. Então, essa é a relação direta. Quando a gente tem uma economia muito dependente de importação, as variações cambiais também alteram, influenciam os preços finais, né? Pois é. Impressionante isso, né? E o que é esse meio circulante que aparece muito no texto que a gente leu? E eu fiquei com a impressão de que tem a ver com aquela coisa da moeda ser mercadoria também. Como é que é? Assim, basicamente, o meio circulante ele é a soma total de todo o dinheiro e moeda disponível para efetivar as trocas mercantis, né? Ou seja, do que eu estou falando? De toda a moeda, de todo o dinheiro que existe dentro de uma economia que consegue efetivar compra e venda de bens, né? Esse é o valor total. Esse é o meio circulante que dispõe uma economia X. Conta o que a gente tem no banco, guardado. Conta, não eu, mas dizem pessoas, diz que existe gente que guardou dinheiro. Isso. Dinheiro no banco, dinheiro da carteira também conta. Conta esses dinheiros que já estão circulando, seja em ativos, passivos, enfim. Mas meu carro é dinheiro, Iri? O meu carro, ele é um ativo que pode virar dinheiro, né? Ele é um bem circulante. Porque, por exemplo, eu posso vender ele e pegar dinheiro.
dinheiro, né? Ele é um valor, ele tem um valor de troca, né? Que acaba sendo efetivando uma compra e uma venda. Tá. Mas aí quando a gente fala de meio circulante com relação às interferências, né, mais políticas econômicas, tal, ela se refere, por exemplo, à emissão de moeda, que tem tudo a ver com inflação, por exemplo, né? Hoje em dia, o Banco Central ele é responsável por emitir moeda, por imprimir e colocar em circulação, né? Por diversos meios. Só que isso não pode ser feito a Deus dará, né? Como as pessoas acham, é só emitir moeda, ou, né, põe moeda em circulação, porque isso interfere, por exemplo, sobretudo da moeda. Na inflação também, né? Como a gente tinha falado antes, porque se tem muita moeda disponível, sem possibilidade de intercâmbio com a esfera produtiva, esse dinheiro começa a se desvalorizar, né? Então a gente precisa ter uma emissão de moeda condizente com a capacidade produtiva daquele país, né? Então não dá para desenfreadamente imprimir moeda e distribuir, porque isso causa inflação de fato. A gente precisa emitir moeda à medida em que a capacidade produtiva daquele país também cresça, né? Também crie condição de produção e de atender às demandas que vão surgir a partir do momento em que as pessoas tenham mais dinheiro em mãos também, né? Então, é uma discussão que tem sido feita hoje no Brasil, muito forte, não vou entrar nessa seara, nessa discussão, mas vamos patrocinar ou financiar as políticas, por exemplo, que surjam em decorrência da Covid-19, com emissão de moeda. Pode ser uma possibilidade também, mas permeada de vários outros mecanismos que deem resposta a esse aumento de dinheiro em circulação numa economia. Sim. Entendi. E, bom, tem uma outra coisa que a gente escuta muito também, aparece menos no texto isso, mas a gente escuta muito, que é a questão da dívida, né? O Jornal Nacional fala muito isso, a dívida isso, a dívida aquilo. Toda vez que o Jornal Nacional fala, ele está falando de dívida pública, o que isso significa? Esse é um assunto da ordem do dia, né? É um assunto da ordem do dia. Assim, dá para avaliar a dívida pública de diversos espectros, né? Fazendo diversas avaliações. Eu não vou fazer isso. Vou dizer o que é uma dívida pública. Exato. Eu espero que na aula vocês discutam sobre isso, né? Falem sobre isso. Se a gente não discutir, a gente chama você de novo, pode? Eu vou adorar falar sobre isso. Tematizar ou não. Mas a dívida pública tem a ver com essas outras coisas que a gente estava conversando, né? O Estado, o governo, enfim, tem em maior ou menor escala obrigações e despesas financeiras. Todos têm, né? Com maior, menor intervenção do Estado, não interessa. Eles têm despesas e têm obrigações financeiras. Então, o governo tem que atuar, tem obrigações em termos de, vou financiar uma obra pública, uma estrada, uma construção, vou financiar o SUS, ou vou pagar o salário dos funcionários públicos, enfim, tem uma série de gastos, né? Então, para isso, o governo, sabe, precisa dispor de uma estrutura orçamentária de financiamento, né? Então, tem que pagar pesquisa contra o Covid, tem que pagar pesquisa de economia. Claro. Agora a gente está vendo que essa disputa está muito acirrada, que é como é que nós vamos pagar as medidas emergenciais que se colocaram, né, diante das demandas conjunturais, né, da crise. Então, o governo tem que ter uma estrutura de financiamento, né? E disso ele dispõe, assim, por exemplo, da emissão de moedas, como a gente viu agora, né? Mas que não pode ser usada de maneira desenfreada, porque o Banco Central ele tem um sistema que chama metas da inflação, que ele prevê as metas de inflação para o próximo período, próximo ano, geralmente. E aí, a emissão de moedas, ela está subordinada a compreender as metas de inflação. Ela tem que atender às metas de inflação. Então, não pode usar a emissão de moedas de maneira desenfreada, porque se sair da meta de inflação, não pode emitir moeda. Então, tem uma restrição diante dessa possibilidade de financiamento. Que é uma restrição, vamos dizer assim, legislativa. O Congresso não permite, a Constituição não deixa. Não, isso é crime de responsabilidade, uma série de coisas. Fiscal, né? Porque responsabilidade geral acontece. Tá. Uma responsabilidade fiscal, o Banco Central não pode. Também. E aí a gente tem também um outro modo de financiamento, que é
pela tributação, ou seja, pelos impostos, tributos, contribuições, né? Então, todos aquele IPI, ICMS, PVA, IPTU, tudo aquilo que a gente conhece serve como financiamento do orçamento do Estado, né? Então, tem essa possibilidade. E uma outra é o lucro das empresas estatais, ou seja, o governo, no controle das empresas, esses lucros são também do orçamento do Estado, ou seja, estão a serviço, né, também desse caixa da União. Né? Quando as despesas elas são maiores do que todas essas receitas, né, ou seja, que conformam o famoso déficit fiscal. Peraí, deixa eu anotar. E quando as despesas são maiores que a receita, é o que o jornal chama de déficit fiscal. Ai, que chique, eu vou começar a falar isso agora. Então, a gente tem esse déficit fiscal. E aí, para dar conta desse déficit fiscal, o governo, o orçamento, etc., o tesouro, usa da dívida pública, que é um mecanismo usual, histórico, né? Todas as economias usam da dívida pública. Ou seja, o que elas fazem? Elas emitem títulos da dívida, né, para as pessoas, para os agentes, né, sob uma taxa de juros, que é a famosa taxa Selic, que todo mundo já ouviu falar, né? Que faz o quê? Que recompensa os agentes pela compra desses títulos. Então, os agentes vão comprar porque querem que, a longo prazo, esse dinheiro se valorize, que você possa pegar mais dinheiro no futuro por ter emprestado esse dinheiro para o governo. É um empréstimo. Né? É o empréstimo da iniciativa privada para o governo e o governo se compromete recompensando com juros. Isso, entendi. Com juros. E a Selic é um mecanismo que, a princípio, é isso. Ele é legítimo, é usado pelas mais diversas economias, né? Serve como um arcabouço, né, de financiamento, e que é um mecanismo importante de se dispor dele, né? Acho que o problema dele, que a gente tem que olhar, e eu nem vou adentrar nessa discussão, é a forma que é organizada a emissão desses títulos da dívida, né? Que aí são discussões imensas que passam por debater política monetária, né, política fiscal. Mas o problema... São escolhas que um governo faz, né? Isso, né? Então, vejam, quando a gente tem, por exemplo, títulos da dívida com juros que batem 3 dígitos, 2 dígitos, né? Ou seja, que são títulos que vão ter juros muito caros, muito altos para o governo, eles se tornam um problema, né? E aí, a gente tem que pensar condições de emissão de dívida que não sejam onerosos para o Estado, né? Que não sejam pesos para o Estado, né? Então, que ele não se torne um problema. Porque o que acaba acontecendo é que vira uma bola de neve. O governo passa a ter que fazer mais e mais dívidas para pagar os juros da dívida. Que são enormes, que são as dívidas anteriores. Então, o lance é que a gente precisa debater uma dívida que seja saudável, né? Que os repasses estejam para financiar políticas de interesse coletivo e não os juros, não os próprios juros das dívidas passadas, porque acaba que a gente faz dívida para financiar, né, os interesses do rentismo, do capital especulativo, do capital financeiro, que fica comprando esses títulos da dívida para ganhar dinheiro, né? E bota pressão política e financeira no governo. Exatamente. Entendi agora. Exatamente. Então, o que acontece? A dívida acaba saindo do escopo de ser um financiamento público para virar um grande negócio internacional para setores, né, financeiros internacionais. E aí a política fica submetida a isso, né? Os embates de política econômica ficam submetidos a isso. Então, é de super importância que a gente olhe, por exemplo, para esses títulos, para esses juros da dívida pública, e que eles não tenham esse montante que foi estrondoso, né, nos últimos tempos, em termos de valorização desses títulos, né, a longo prazo. Entendi tudo agora, nossa. E, por fim, que dá vontade de fazer mais 1 milhão de perguntas, Iri, mas dessa vez vai ser só a primeira etapa, então depois a gente te chama mais uma vez. Se a gente tem alguma consciência, né, econômica, vamos dizer, de tudo isso que você disse, né, das consequências da inflação, de como gerenciar a taxa de câmbio e das consequências da dívida pública, né, das causas e das consequências da dívida pública,
por que que o país não desenvolve economicamente, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Nos textos de vocês, economistas, que a gente sabe que cada área tem o nosso vocabulário próprio e tudo mais, vocês chamam essa falta de desenvolvimento de estagnação, é isso? O que que é estagnação? Vocês adoram essa palavra e eu nunca sei exatamente o que vocês estão querendo dizer com estagnação. São conceitos, assim, eles também estão abertos à divergência, né? Mas, assim, como eu entendo estagnação, eu acho que tem coisas que a gente precisa diferenciar. O que é uma recessão, o que é uma depressão e o que Pois é uma é. estagnação. Então, por exemplo, a gente tem taxas de crescimento do PIB, né? Então, quando fala assim, teve uma taxa de crescimento negativo. Não é que o PIB não cresceu, inclusive a gente perdeu dinheiro. Isso não é possível. Não A gente é? está falando. Eu achava que a gente tipo, tinha perdido dinheiro no mar, sei lá. PIB menos Quando a gente 100%, perdemos 100 milhões. Eu achava isso. Não, quando a gente fala, o PIB sempre cresce, né? Ele não é uma coisa Tá. que. Mas a taxa de É a taxa crescimento de crescimento. em comparação com as taxas anteriores. Então, quando a gente fala teve uma taxa negativa, é que cresceu abaixo do crescimento anterior. Então, a gente está retrocedendo em termos de crescimento econômico. Então, quando a gente tem taxas negativas de crescimento por 2 trimestres seguidos, a gente está num quadro de recessão técnica. Né? Então, a gente está reincidindo nas taxas de crescimento. Esse é um quadro recessivo. Tá. Né? Aí, quando a gente vai decrescendo por um grande período, né, começa a ter decrescimento constante, a gente formula um quadro de depressão econômica, que é o que está se avizinhando no próximo período. Mas para o mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então, a gente vai ter cada vez crescimento negativo mesmo, taxa de crescimento negativo por um longo período de tempo, porque a gente não está vislumbrando perspectivas de retomada do crescimento mundial, né? Então, é isso. A estagnação, ela vem num terceiro momento, que é quando a gente se recupera da depressão, volta a crescer, né? Começa a ter taxa de crescimento, né? Só que muito abaixo do nosso potencial produtivo. Ou seja, nós temos uma economia que tem um potencial produtivo de 100. E aí a gente começa a crescer a uma taxa de 70, de 80. Isso configura uma estagnação econômica, porque a gente não está tendo uma demanda agregada, ou seja, os agentes não estão demandando, provavelmente porque a gente está com uma taxa de desemprego alto, ou porque a gente não está conseguindo fazer investimento em setores estratégicos, uma série de configurações econômicas que fazem com que a gente cresça abaixo do nosso potencial o tempo inteiro, formando uma grande capacidade ociosa no país, né? Que não puxa investimento, que não puxa emprego, que mantém uma série de pessoas na pobreza, mantém uma série de pessoas, de empresas não funcionando plenamente, né? Com seus fluxos de caixa baixos, né? Isso configura um processo de estagnação econômica. Como é que a gente faz para sair da estagnação econômica? Reivindicando muito, sobretudo, muito investimento público, né? Então, que o governo passe a gastar, né? Fomentando setores, né, fomentando a diminuição do desemprego, que as pessoas passem a ser empregadas, que as pessoas tenham salários e demandem compra, porque isso faz com que as empresas produzam, contratem, né, e comece a usar a capacidade ociosa ao ponto que, usada toda ela, passe a se investir mais. E aí o crescimento acontece e a gente sai do processo de estagnação econômica. Entendi. Ô, Iris, você falando essas coisas me fez pensar numa outra coisa, que é as pessoas que não entendem muito de economia e tudo mais, sempre e eu já fiz essa pergunta para você mais de uma vez, mas agora eu quero que os alunos me escutem, que é as pessoas sempre acham que essa coisa da receita e despesa, do crescimento, são conceitos que poderiam se assemelhar com uma economia doméstica, né? Com aquilo que é o orçamento de uma casa. Então, quando alguém quer dizer assim, o Brasil precisa crescer, mas não pode crescer de uma forma irresponsável, na visão de, né, de algumas pessoas, na medida em que a gente tem que entender que o orçamento de um governo, principalmente do Estado, é um orçamento que se assemelha ao de casa. Quer dizer, eu não posso gastar mais do que eu ganho e tenho que manter essa responsabilidade doméstica no âmbito também do serviço não, né? Mas da administração pública. Dá para fazer essa comparação? Não, isso é uma bobagem. Inclusive, eu particularmente odeio isso, porque é super machista, né? Perceba que quem fala isso
economistas homens, velhos, e que falam, a doméstica, a dona do A lar, dona de a dona de casa. casa, ela sabe como fazer com as finanças, não pode comprar mais do que ganha. É uma bobagem isso, né? Primeiro porque, de fato, o orçamento familiar, ele reside sobre outra lógica. É óbvio que as pessoas não podem gastar mais do que arrecadam, porque vão se endividar, porque, enfim, vão ter que recorrer a mecanismos de empréstimo, juros, que são ruins, assim. Mas Que a longo prazo podem destruir essa família. claro, mas é um funcionamento de uma economia doméstica, né? De um plano orçamentário pessoal, né? Não tem nada a ver com orçamento público. Primeiro, porque o Estado ele tem a capacidade de se autofinanciar com esses vários mecanismos que eu falei, A né? dona de casa não emite papel moeda, é isso? A dona de casa não emite papel moeda, a dona de casa não controla a sua dívida no sentido de que, se precisar, pode mediar as taxas de juros, por exemplo, Ela na não dívida. negocia o juro do empréstimo direto Não tem autonomia com o nenhuma com banqueiro. relação às suas formas de financiamento, para começar. E a segunda é que um Estado, um governo, ele precisa gastar. Não tem que ter restrições orçamentárias, por exemplo, para fazer políticas públicas, políticas sociais. Inclusive, porque o fato de não gastar gera aspectos recessivos na economia, né? Vejam, um governo que não investe, como a gente viu no último período, né, de não retomada do investimento público, mantém a gente num processo de estagnação, porque não faz com que mais empregos sejam gerados, né? Movimente uma certa renda nacional, que faça com que as empresas queiram produzir, etc. E tal. Quando a gente fica contendo esses gastos, a economia se mantém estagnada e até com vias de entrar em recessão, né? De começar a ter taxas de crescimento negativas e tudo Na mais. prática, significa que quando o Estado poupa, ele nem financia indústria, quer dizer, ele não empresta dinheiro para a pessoa comprar trator, maquinário, é isso? Não é, ele acaba contendo todos os gastos. E aí, isso tem uma lógica também que se relaciona com aquela história de como a dívida passa a se comportar de uns tempos para cá, que é como que a gente mede o quão é seguro comprar títulos da dívida de um país? É a relação dívida-PIB, né? Que é, por exemplo, quanto que é a dívida líquida de um país com relação ao seu PIB. Hoje no Com Brasil, tanto que acho ele que nós tem de dinheiro, né? Hoje, acho que no Brasil nós estamos por volta de 66% é a relação dívida-PIB, né? Mas vejam, países como a Mas China e isso os quer dizer Estados que a gente deve 66%? Não, que a gente está pagando. O do que isso quer nosso PIB, dizer? 66% do nosso PIB hoje é para pagamento de dívidas públicas, né? Mas a O gente não quê? Mais da metade do que a gente produz. mas a Parece o gente meu não orçamento doméstico. Mas a gente não paga, porque, Galo, a gente dispõe de outros mecanismos. Então, a gente rola dívida, tem mecanismo de Tá. rolagem, a gente pode renegociar. Renegocia, troca por Tem mercadoria, sei lá, insumos. Deve ter algum uma jeito. série de mecanismos que o governo pode se dispor disso. E veja, não é um Mas é um grande valor de problema, referência, entendi. é um valor de referência. Tá. Então, mas isso a princípio não é um problema, porque eu quero trazer países como os Estados Unidos e a China, que são exemplos de desenvolvimento, de economias sadias, finanças sadias, etc. Tem a relação dívida-PIB de 200%. Você entende? É muito maior. Não, Nossa! não se furtam de fazer dívida, de usar desse mecanismo para financiar o seu orçamento público. Porque usam, depois de rolagem de dívida, de renegociação, vão rolando essa dívida e usam desse dinheiro para a retomada do crescimento. Olha a China, olha os Estados Unidos como são exemplos de desenvolvimento econômico nacional, né, de investimento industrial, de desenvolvimento de tecnologia, né? O que acontece é que nós aqui no Brasil, né, e em outros países, queremos fazer superávit, ou seja, gastar menos do que arrecada, justamente para mostrar que a gente tem condições de pagar mais juros da dívida, né? Começa a ter uma política econômica que esteja voltada pura e exclusivamente para os interesses do mercado financeiro. Ah, então Ou esse seja, superávit não olha, seria. e cumprir com nossas obrigações orçamentárias. Entendi. Nossa, agora deu uma Oi? falhada. Deu uma falhada aí. Então, quer dizer, ter o Mas superávit não é nenhuma coisa para aumentar coisas para a população, né? Ele tem um outro interesse que é a dívida mesmo. Gente,
Puxa Não, vida. tanto é que essa disputa, por exemplo, né, da reforma da Previdência, essas coisas que a gente tem discutido no último período, serve justamente a isso, né? No sentido de diminuir cada vez mais as despesas, né, sociais, para dispor de mais orçamento, né, para responder aos anseios e às obrigações financeiras, né, dos juros da dívida e do capital financeiro. Perfeito, Iri. Agora eu entendi várias coisas e acho que meus alunos também. E eu vou fazer assim, eu vou falar para eles mandarem áudio com perguntas para você. E aí, quem sabe na semana que vem a gente tira ainda mais umas dúvidas, mas aí deles mesmo, né? Podia ser Não, bacana. legal. Ia ser ótimo. Eu acho que a gente pode fazer debate de economia, quando Sim. houver necessidade. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que falar desses termos de forma democrática, fácil. Para que as pessoas dominem isso também, tenham autonomia de raciocinar em cima desses conceitos, né? Claro, porque o que a gente vê no Jornal Nacional é só os economistas de um lugar bem específico, de um setor bem específico. A economia tem que estar a serviço da população e não é essa que está Não, no Jornal Nacional. e não tem muita coisa nova, né? O mais novo economista que eles chamaram foi o Ailton da Nóbrega. Além disso, é uma geração muito antiga que nós vamos renovar. Né? O novo precisa Sim, vir e é o momento, hein? pois é o momento mesmo. Tá ótimo, professora Iriana Cadol. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa aula de História do Brasil e da Geografia. E eu vou dar pausa na gravação para me despedir de vocês, tá bom? Caros Tá. alunos, caras alunas, força aí e façam anotações que eu vou mandar a fichinha de aula também para vocês. Pause, stop.